Luciana. Deixa eu Pronto, perfeito. Olha. Vamos falar sobre o ano de 2022. E é até interessante, existe um ditado no mercado do ouro que fala que o melhor local para você encontrar uma mina de ouro é ao lado de uma mina que já existe. Então, é muito fácil a gente projetar que 2022 vai ser uma continuação de 2021. E 2021 foi meio que uma continuação de 2020, não mudou muita coisa, né? O pessoal começou o ano animado, aí vieram novas variantes do Covid, teto de gastos foi um assunto que ficou durante o ano todo, ele surgiu em 2020 devido ao auxílio emergencial. Então, o que vocês esperam de novo em 2022? Porque muita coisa vai se manter. Eu tenho certeza, por exemplo, que teremos novas variantes. Está aparecendo agora na Europa uma outra variante, que a gente vai ter muita polarização com a eleição, mas o que vocês acham que pode aparecer fora do radar? Vocês pensaram em alguma coisa doida assim e falou, cara, eu acho que 2022 tá com cheiro de que vai acontecer alguma coisa. Tem alguma coisa assim no radar de vocês? Fora eleições? As eleições estão... Isso é um pouquinho relevante. Não, é parece. muito relevante, mas todo mundo sabe que vai estar polarizado. Total. Ou será que alguém vai ler o jornal assim e ficar, meu Deus, olha só que polarização, que surpresa. Zero expectativa. Pois é, em relação a coisas assim, negativas que podem acontecer, o Brasil é uma caixinha de surpresa, né? Então é aquela tentativa de tentar ver o futuro e esperar que a gente consiga tirar alguma conclusão com isso. Eu acho que talvez faça algum sentido a gente tentar alocar o nosso patrimônio de forma que a gente consiga ver essas questões de descorrelação de carteira, sabe? Então, por exemplo, você tem ativos ali descorrelacionados que não tem nenhuma inferência entre si, eles acabam se comportando de forma num momento onde a economia ela está absolutamente incerta, como, por exemplo, dólar subindo pra caramba, a gente tem estabilidade política, leis frouxas de propriedade privada, né? Uma gestão dos recursos públicos brasileiros que acaba sendo duvidosa. Será que isso daqui acabam sendo question marks, né? Perguntas que vão mudar para 2022? Porque, bem ou mal, se a gente fazer uma análise retroativa, assim, desde 1994, quando começou o Plano Real, o dólar só teve uma direção, a gente sabe qual que ela foi. E os princípios são basicamente os mesmos, né? Agora, a gente sabe de algumas mudanças de mercado que podem vir a acontecer. A gente mais que nunca tem agora muitas pessoas se popularizando em relação a NFTs, em relação a tokens, em relação à inteligência artificial, a blockchain, sabe? Isso tudo faz com que a gente consiga, indo nessa direção, acabar minimizando o papel que às vezes até o próprio governo, a má gestão que acontece, possa interferir no nosso patrimônio, porque agora, pela primeira vez, a gente está tendo responsabilidade sobre o que acontece de fato com o nosso patrimônio, que não só a gente tem conhecimento, agora a gente tem uma estrutura tecnológica e um know-how para saber como agir apesar do governo, sabe? O Breno tá cada vez mais libertário, amor. Tô vendo, olha Então só. tá numa escalada, assim. Próximo podcast tá com a camisa Don't Tread on Me, aquela bandeira da cobra enrolada. Muito bom. Verdade. Quando eu saí da escola, era absolutamente contrário a isso, sabia? Mas porque você fez faculdade. Não, quando eu conheci o Breno a primeira Na vez, escola ele mesmo. veio gravar comigo, ele falou, bom dia a todos. A gente tem esse corte. Chega um pouquinho pra cá. Dani. Chega. Cara, eu acho assim, ó, a gente é muito difícil em prever alguma coisa nova. Luciana concorda com você, eu recebi aqui. Ela- Continue, A Thiago. Luciana tá nos comentários, tá? Só pra Ela vocês tá nos saberem. comentários, Ela tá nos Lu? comentários. Cara, então assim, a gente tem muita dificuldade em prever uma coisa nova. Só que eu acho que a gente tem mais dificuldade ainda em projetar a continuação de alguma coisa que já existe. A gente é ruim nas duas coisas, né? Então, algo que nunca aconteceu é quase impossível de prever. E algo que já aconteceu, tentar projetar a continuidade disso é a certeza de que a gente vai errar. Cara, você não vê ninguém acertando com consistência projeções distintas para coisas que são importantes quando a gente vai investir. Dólar, quantos pontos vai fechar a bolsa? Cara, uma vez projetaram quanto que vai fechar a Tesla no outro ano. Fizeram uma boca de jacaré desse tamanho. E ficou fora. Tesla pode subir 1 bilhão%, pode quase quebrar. E deu errado. E erraram. Então, assim, é muito difícil. Agora, eu tenho uma tese de algo novo que vai acontecer, mas eu ainda não sei como capitalizar nisso. Tá? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo no final de semana. Eu te contei rapidinho numa reunião, mas é que acho que isso é muito importante para esse ano. Tá? Olha só, eu sou muito fã de games, vocês sabem disso, né? E tem um jogo que eu joguei muito na minha infância, chamado Tibia. Cara, esse jogo aqui era maldito. Eu joguei anos esse jogo, eu ficava horas na frente do computador. E aí relançaram esse jogo, só que versão NFT. Olha que interessante. Olha. Então, quando você joga lá o joguinho, você ganha um dinheiro. Aham. E agora você pode converter esse dinheiro para tokens, né? Que valem dinheiro de verdade. E aí eu falei, poxa, vou lançar um novo servidor, vou jogar.
né, para me divertir um pouquinho e tal. Aí, olha o que eu fiz. Eu peguei, né, eu abri uma conta numa exchange gringa. Abri uma conta. Aí eu peguei isso daqui, eu não conseguia mandar dinheiro para lá, porque no final de semana eu não conseguia fazer isso. Então eu resgatei dinheiro, resgatei Bitcoin, na verdade, da Biscoint, e eu mandei Bitcoin para essa exchange. Nessa exchange, eu peguei esses Bitcoin e eu comprei BNB. Aí eu peguei esses BNB. Calma. BNB é a moeda da Binance. Mas eu como... Fizemos propaganda já. Acabou. Eu como leiga, eu tenho o papel de falar. De fazer gente, as perguntas. Se vocês não sabem o que é NFT ainda, tem vários... Já tem uns 3 podcasts que a gente falou Já de falamos NFT. especificamente sobre metaverso. Mas é como se fosse a... Mentira. Isso aqui poderia ser o NFT da Luciana. Podia ser a Luciana. Vamos fazer esse NFT? Vamos mintar esse fazer. NFT da Luciana, cara? mintar. Eu Vamos acho interessante. Mas enfim, é como se fosse token, não fungible token. Isso. Tokens Então, não fungíveis. É como se fosse uma imagem que você não pode salvar no seu celular se você não tiver a propriedade dela. Como se fosse uma arte digital. Você até pode salvar, você pode tirar print dela. Mas ela não serve Mas pra é nada. que nem eu tirar um print da Mona Lisa. Isso muda o fato de que a Mona Lisa está no Louvre e Não. a propriedade da Mona Lisa é deles? Não, então é a mesma coisa. Então, NFT, só pra não se alongar e não entrar nesse tema. Aí, Mas continua, Thiago, pra Isso, voltar. só pra Perfeito. explicar. Então, olha só, abri conta na Binance. Já falamos da Binance. Abri conta lá. Putz, Já vai sair um corte já. Primo rico usa Binance. Usa Binance. Putz, mandei Bitcoin pra lá, da Biscoint. Peguei o Bitcoin lá e eu comprei BNB, né, usando o BTC. Então, putz, já começa uma coisa um pouquinho diferente do usual, mas eu fui lá e comprei BNB. Eu peguei esses BNB e eu mandei para minha MetaMask, que é tipo uma wallet, né? Então, eu mandei para minha MetaMask, né? Eu tenho um aplicativo onde eu consigo guardar aqui uma série de moedas diferentes e eu mandei para esse aplicativo. Aí eu peguei isso daqui e hoje, quando você quer usar uma rede diferente, né, a rede de Ethereum, alguma coisa assim, você tem que entrar pela MetaMask e entrar usando o navegador deles em um site. Eu entrei no site do jogo. Aí eu entrei no site... No jogo não, eu entrei no site da PancakeSwap. Então eu tive que entrar no site da PancakeSwap para eu pegar as minhas BNB e converter minhas BNB na moeda do jogo. Então, olha só o que mais que eu fiz. Aí eu fui lá, e só que nisso daqui você vai pagando uma série de taxas que tem no processo, tá? Aí eu fiz essa conversão. Aí eu peguei essa moeda, que chama KS, né? Que é referente a Kingdom Swap, que é o nome do jogo. Eu peguei essas moedas, e aí eu tive que pegar e enviar, depois disso, para a minha conta no jogo. E aí, dentro do jogo, agora com essas moedas eu pude comprar coisa do jogo. Quanto tempo demorou todo o processo? Só para o pessoal entender. Cara, eu acho que deve ter demorado um dia. Um dia? Um dia. Só que assim, um dia, com uma pessoa que tem noção do que tá fazendo, que tem discernimento e tem acesso. Porque no meio disso, cara, conversei com o dev da Biscoint, conversei com o John, conversei com um monte de E gente. que não se preocupa com as taxas envolvidas. Perfeito. Porque, cara, esquece, se eu fosse me preocupar com as taxas, eu provavelmente não teria feito do jeito que eu fiz. Pra mim, putz, eu queria mesmo... Eu já tenho menos tempo que os outros. Eu queria me divertir um pouquinho no jogo. Isso daqui me fez entender o seguinte. Caraca, isso é animal. Foi minha primeira experiência oficial mesmo, né? Com um jogo de NFT. Inclusive, por coincidência, eu ganhei 100% do meu capital nisso. Olha que interessante. E eu vejo o quanto tem espaço para esse mercado evoluir. Deixa eu só explicar para as pessoas também. Eu tô interrompendo demais. Mas falando o porquê que você, teoricamente, ganhou em cima disso. O que ele fez? Ele comprou como se fosse ativos dentro do jogo. E aí, com esses ativos, ele conquistou outros ativos. Foi isso? Não, é que no meu se valorizou. Isso. No meu caso, esse ativo se valorizou. Entendi. E além disso, puta, tem um bonequinho no jogo que é que eu não tenho tempo para jogar. Mas se eu tivesse tempo para jogar, hoje eu conseguiria fazer, sei lá, uns $100 por dia. Nossa. Me divertindo, fazendo o que eu fazia lá atrás. Mas aí você paga mão de obra infantil, um pouco especializada, para jogar para você. É uma saída. É uma possibilidade, pensando em escala. Pois é. Só que o que eu tiro disso? Aprendizes. Pensando para 2022. Eu lembro que eu fiz um primeiro vídeo de Bitcoin no YouTube, acho que, sei lá, quando foi? 2017? Por aí, 2017 ou 2018. Foi um vídeo lá atrás de Bitcoin. Então eu comecei lá atrás, mas eu fiquei afastado desse mundo. Mas sempre, tendo um pouquinho de criptomoedas e tal. E eu voltei mais ativamente em 2021. E quando eu voltei mais ativamente, eu comecei a ver que é muito difícil você se manter atual
dentro desse mercado. Porque a mudança é muito diferente do nosso mercado tradicional. Porque quando alguém constrói qualquer coisa nesse mundo, ele constrói e deixa algo aberto para alguém vir daqui e continuar desenvolvendo aqui. Então é algo que evolui cada vez mais rápido, num ritmo cada vez mais exponencial, tem novidade todo dia. Então eu vejo que isso daqui tá vindo, já veio para ficar, obviamente, mas nesse ano a coisa tá tão rápida que vai ter uma proporção que eu não consigo imaginar qual é a dimensão disso. Eu sei que isso vai acontecer, ou pelo menos imagino, mas ainda não tenho visibilidade de como eu vou capitalizar nisso. Mas é algo que eu estou de olho nesse ano, para assim que aparecer uma oportunidade, eu aproveitar. Né? Então, isso é um pouco que eu vislumbro de diferente para esse ano. Então...